Thaís. Thaísa, tudo bem? Não sei o que houve. Caiu, aí tive que iniciar uma nova chamada, então gerou um link diferente. Sei lá, acontece. Mas já avisei o pessoal do link. Tudo ok? Funcionando, então? Botamos para gravar? Beleza. Num dos últimos encontros do Domingão, a gente viu uma nova funcionalidade aí do Google Meet. Se as meninas olharem ali para baixo, né, tem um levantar a mão. Então, se você tiver uma pergunta, alguma coisa que quer chamar a atenção, né, clica ali que já aparece que alguém tem alguma solicitação, algum pedido aí de dúvida, né, para a gente atender, ok? Então, levantar a mão. Não tem tido problema, né, a gente tem atendido todo mundo, mas, né, é legal, às vezes passa batido, você não está vendo, ainda mais quando tem mais gente, então ali você levanta a mão, sabe que tem uma pendência. Perfeito? Vamos lá, então. 19h04, já chamei todo mundo, né? Como tem 5, tem 3 faltando aí, mas temos que começar, já está no horário. Bem, então vamos lá. Nossa lista de hoje, né? 30 questões. Vamos começar aí pela questãozinha. Deixa eu esperar a Roberta entrar aqui. Vamos começar pela questão número 1. Número 1, uma questão envolvendo hardware. Na verdade, unidade de medida. Dá uma olhadinha nela. Primeira questão. A descrição de uma impressora laser de pequeno porte num site de produtos para informática. Então, vai, consulta aí uma dessas lojas virtuais, né? Uma impressora à venda. Ela fala que a resolução máxima dessa impressora é de 1220 por 1200. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando se fala de impressora, nós temos dois tipos de unidade de medida que pode falar. A velocidade, e a velocidade vai estar relacionada a páginas por minuto, tá? Pensando numa laser, pensando numa jato de tinta, tá? Páginas por minuto. E a ideia é a qualidade. Resolução é qualidade. Qualidade é o tal do DPI. Ou em português, porque DPI é dot per inch, em português é o ponto por polegada. Então imagine, dado uma polegada quadrada, quantos pontos ele imprime? 1220 por 1200. Quanto maior a quantidade de PPPs, ou pontos por polegada, DPIs, melhor é a qualidade desta impressão. Então, isso é tipicamente a unidade, é relacionado ao quê? Pontos por centímetro? Não. Pontos por metro? Não. A referência é quantidade de pontos por polegada. Resposta aqui para nós, letra C. Então lembra, falou impressora, eu vou falar de velocidade, páginas por minuto, ou vou falar da qualidade da impressão, pontos por polegada. Show? Resposta aqui para nós, letra C. E aí? Quem já está aqui com a gente, né? Thaís, Roberta e Thaísa. Tranquilo, tranquilo? Sem mistério? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Próxima questão. O Linux é um sistema operacional de código-fonte aberto. Então é aquela cobrança de característica. Quando eu falo software livre tem o quê? Código de fonte aberto, que foi desenvolvido e é mantido por intermédio da colaboração voluntária de desenvolvedores de diversas partes do mundo. O Linux, ó, anota aqui, ó, utiliza a licença GPL. Por que eu falo anota aqui? Porque essa cobrança vai aparecer em outra questão. O que é a licença GPL? Licença Pública Geral. Ela é que define, ela que trata aquelas regrinhas, as 4 liberdades que caracterizam o software livre. A liberdade de você poder usar para qualquer propósito, a liberdade de você poder estudar o funcionamento
e para isso a ideia do código-fonte aberto, a ideia de você poder redistribuir, são 4 liberdades, redistribuir, veja que essa redistribuição não interessa se é paga ou não. E a última liberdade, perdão, a liberdade de você poder adaptar, melhorar e colocar à disposição essas melhorias para beneficiar os demais. Uso para qualquer propósito, o estudo, a redistribuição e vamos dizer, compartilhamento dessas melhorias, ok? São as 4 liberdades. Dá uma olhadinha aqui. O Linux utiliza essa licença GPL, que foi criada pela FSF, Free Software Foundation. São liberdades que essa entidade defende, exceto, tem uma que não vale aqui. Executar o programa para qualquer propósito, é a primeira liberdade. Distribuir cópias de modo que o usuário possa ajudar o próximo, sendo pago ou não, terceira liberdade. Estudar como o programa funciona, porém, não é permitido qualquer adaptação. Aqui que está o erro. Claro que permite adaptar, ajustar, inclusive essas melhorias você pode colocar à disposição. Então, aqui está o erro. Essa seria a segunda, se não fosse essa parte. E aqui a 4ª liberdade, melhorar o programa e liberar os aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, são as 4 liberdades que definem um programa que é software livre. Perfeito? Então, o que está errado aqui? C. Por quê? Não é permitido qualquer adaptação. Claro que é. Tá? Então, essa é a parte furada. Letra C. Letra C. Show? Tranquilo, meninas? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Mandei aqui para os que estavam faltando, né? Estavam faltando. Olha aí, falando neles. Chegando nosso colega Luiz. Falta só a Catiana, que a Catiana geralmente assiste depois. Então, tranquilo, né? Luiz aí agora com a gente. Beleza. Já estamos na questão número 3, Luiz. 3, tá? 1 e 2 já foi. Vamos para 3. Ah, essa aqui é fácil. Essa é fácil. Veja, ó, Roberta, hoje na aula de hoje, nós tivemos um simulado aqui na turma presencial. Antes de começar a aula, um dos nossos colegas, professor, cara, trabalha comigo, explica um pouquinho melhor essa questão de cópia. Eu sempre me atrapalho aqui. E pior, era uma questão até parecida como essa. Era uma questão parecida como essa. Eu falo que o princípio da cópia é igual. Ele vai te dar a célula de origem, então você tem, ó, eu estou copiando essa célula, tá? Que tem a seguinte fórmula, âncora B, 2, vezes B3. B3. Esta é a fórmula original. O detalhe é que ele não diz aonde está. Não diz aonde está. E o que ele fala é que você vai colar numa outra célula qualquer, que está 2 colunas para frente, 2 colunas à direita, e 4 linhas para baixo. E 4 linhas para baixo. Então a gente até pode imaginar que esta fórmula estaria, de repente, no A5. E se ela foi copiada 2 colunas para frente, ela vai para o C, 4 linhas para baixo, para o C9. Mas isso aqui não me interessa, porque dá para você essa ideia. 2 colunas para frente e 4 linhas para baixo. Por que eu digo isso? Toda e qualquer questão que envolva cópia de fórmulas, eu resolvo ela em 3 etapas. E a etapa 1, o passo 1, é repetir a parte fixa. Repetir a parte fixa, veja. Tirando o endereçamento de célula, todo o resto é parte fixa. Pobrinho, né? Pobrinho. Sinal de vezes. Agora tem um detalhe.
a âncora, o cifrão, ele vem sempre na frente do elemento que eu estou ancorando, fixando. O que eu estou ancorando aqui? A coluna B. Então, eu te garanto que para onde eu vou copiar, esse âncora B permanece. Âncora B, não só o B, âncora B. Então, eu vou riscar aqui e vou riscar aqui. Por enquanto, eu estou trabalhando com essas três possibilidades. Isso no passo 1. O passo 2, eu vou aplicar a variação da coluna. E veja, a variação da coluna, eu não preciso fazer análise de origem e destino aqui. Porque ele já disse para mim, ó, eu estou indo 2 colunas para a direita. Ele já disse que a variação é mais 2. Se é mais 2 e aqui não pode, está ancorado, aqui está livre. B mais 2, D. B mais 2, D. Se B mais 2 é D, risca, e, sinceramente, acabou a questão. Nem precisei fazer o passo 3. Eu até vou fazer o passo 3, claro, para confirmar, mas a resposta já está dada. Veja lá, o que é o passo 3? Variação da linha. Fiz a variação da coluna, agora é a hora de fazer a variação da linha. Veja que quem está preso é a coluna, a linha está livre. 2 mais 4, 6. 3 mais 4, 7. Então, o que você tem? Olha lá, âncora B6 vezes D7. Resposta aqui para nós, D de dado. Então, toda e qualquer questão de cópia, você vai resolver essa questão em 3 etapas. Passo 1, passo 2 e passo 3. Lembrando que no passo 1, tudo que tiver ancorado, você já pode repetir. A âncora pode aparecer na frente da coluna. A âncora pode aparecer na frente da linha. Ou em ambos. Âncora B, âncora 2. Aqui é o caso de aparecer em ambos. Prendeu a coluna, prendeu a linha. Mas aqui, facinho, resposta para nós é D de dado. Perfeito, perfeito. Pessoal, e aí? Dúvidas? Thaís, Luiz, Roberta, Thaísa, tudo tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, levanta a mão, né? Levanta a mão que a gente vai atendendo vocês. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a questão número 4. Ó, ficou meio pequenininho, mas acho que na prova de vocês está melhor, né? Na folhinha de vocês que eu mandei está melhor. No uso dos recursos do processador de texto Writer, do pacote LibreOffice, para se aplicar um alinhamento. Alinhamento, só para lembrar, alinhamento é um tipo de formatação voltada a parágrafo. Que alinhamento a gente tem? À esquerda, à direita, centralizar e justificar. Ok? Bem, vamos começar pela tecla de atalho, porque ele mostra o botão e a tecla de atalho. Só que eu tenho que pensar em inglês. Alinhar à esquerda é Ctrl R. Ok? Alinhar à direita, tá? Perdão. Alinhar à esquerda, caramba. Alinhar à esquerda é Ctrl L. Left. Alinhar à direita é Ctrl R. Right. Centralizar é o Ctrl C? Não, é o Ctrl E, porque o C já foi usado. C é copiar. Então você usa a próxima letra, Ctrl E. E o justificar é o Ctrl J. Então vamos dar uma olhada. Ó, aqui numas alternativas aparece um Ctrl C. Não, não é Ctrl C para centralizar. Tá? Não é. Então veja, não é Ctrl C para justificar. Shift C muito menos. Eu falo que Shift mais uma letra só vai alternar entre maiúsculo e minúsculo, não tem nada a ver. Shift C não é tecla de atalho. Ctrl E.
Ctrl E é do centralizar. Qual é o botãozinho do centralizar? Tá aqui, ó. Porque o justificar, ele distribui tanto à direita como à esquerda. Ok? Beleza, né? Então, resposta aqui para nós, letra E. Letra E. Centralizar, tecla de atalho, Ctrl E. Só para lembrar os amigos que no caso do writer, o justificar tanto à direita como à esquerda. Distribui. Só que o justificar no writer ele tem um recurso a mais. Você pode dar um tratamento especial para a última linha. O que é o tratamento especial para a última linha? A última linha ela pode estar centralizada, a última linha pode estar alinhada à direita, à esquerda. No caso do justificar, nós temos esse detalhezinho. Posso dar um tratamento especial para a última linha. Mas não é o nosso caso aqui, né? Não é o nosso caso aqui. Perfeito? Então aqui, resposta é realmente letra E. Vamos para 5? O Google Chrome é um navegador criado pela empresa Google, que ganhou bastante aceitação na guerra dos navegadores. Na verdade, o Chrome hoje é o navegador mais usado no mundo. Ainda assinale a opção correta a respeito a esse software. Vem cá, o Chrome, ele não possui uma versão para o sistema operacional Android. Cara, não cai para nós Android. Mas, entenda, nós temos versões do Chrome para tudo que é sistema operacional. Tem. Então ele quer saber o que está correto. Essa aqui não está certo. Permite a tradução automática das páginas sem a necessidade de extensões. O Chrome é cheio das extensões, né? A extensão é como se fosse uma ferramenta a mais, um plugin, para executar tal tarefa. Só que a parte de tradução, ela já é nativa do navegador. Eu posso ativar, para que ele faça a tradução da página, do conteúdo da página, sem a necessidade, realmente, sem a necessidade de um tipo de extensão própria para isso. Ó, gostei da B. Sabe o modo de navegação anônima? No Chrome, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N, no Firefox, Ctrl+Shift+P, tá? Porque no Firefox é navegação privativa, sabe disso? Veja, oculta os dados do provedor da internet. Não, ele vai apagar o rastro gerado pelo usuário e não pelo provedor. Não, risca. O Chrome, né? Estamos falando do Chrome, né? Google Chrome. É o navegador oficial do sistema operacional Windows. Não. E, na verdade, nem do Linux Ubuntu. O Linux Ubuntu, ele traz como navegador padrão o Firefox. Mas eu posso instalar, posso usar o Chrome sem problema. Posso. Então, não aqui. Carece da funcionalidade de múltiplas abas. Não. Inclusive, para você abrir uma nova aba, a tecla de atalho é Ctrl+T. Ctrl+T. Na verdade, hoje em dia, nós não temos navegador que não tem esse recurso. Isso é uma coisa padrão para todo e qualquer navegador. Realmente, a resposta aqui para nós é B de bola. B de bola. Permite a tradução automática das páginas, sem a necessidade de extensões, né? Uma extensão, um plugin específico para esse tipo de recurso. Ok? Vamos dar uma olhadinha no chat. Todo mundo ok? Tranquilo. Thaís, Roberta e Fábio. Beleza. Então, vamos lá. Vimos já uma prova. Lembra? Cada bloco de 5 questões é como se fosse uma prova. Vamos agora para a nossa segunda prova. 6. Os periféricos de um computador podem ser categorizados como de entrada e de saída. O teclado é um bom exemplo de periférico de entrada, pois por meio dele o usuário pode inserir informações. Já o monitor é um exemplo de periférico de saída. Claro que se for um monitor sensível ao toque, entrada e saída, híbrido, mas o monitor em si
é saída. Ele é utilizado para apresentar informações ao usuário. A respeito do teclado e do monitor, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o nome dos padrões dos conectores que podem ser usados para conectar esse tipo de periférico. Veja, na verdade, não é legal começar pela USB. Por quê? Porque o USB é universal. Eu diria que dá para conectar de tudo. Teclado, mouse, monitor, impressor, o que você quiser. Vamos analisar aqui as alternativas, tá? Vamos analisar as alternativas. Veja, o USB pode ser para qualquer lugar. DVI, né, que é o Digital Video, tá? Uma entrada digital vídeo é para monitor, assim como o VGA, Então, DVI não vale para teclado. PS2 é aquela entrada redondinha. PS2, bonitinho, tem aquela verde e a roxa. Verde é para o mouse e a roxa é para o teclado. PS2 vale. E HDMI, de alta definição, né? High definition, ok? Legal, monitor. Boa. P5, USB, como eu falei, vale para qualquer um. AGP é uma conexão interna. Se fosse para placa de vídeo, ok. Mas para monitor, não. Monitor eu procuro uma porta, uma conexão externa. E P5, sabe aqueles conectores para... Aqui tem um aqui, quer ver? Peraí. Não tem o P5, tá? Mas tem o filhote dele. Dá pra ver? Isto, né? Aqui é para fone de ouvido, ó. Fonezinho, né? P2. O P3, P4, P5, ele vai aumentando. O pessoal que gosta de tocar instrumentos, né? Tipo guitarra, né? Você vai ver ali uma entradinha um pouquinho mais grossinha. P5. Ok? Então, não. Monitor não usa P5. Então, realmente aqui tá fácil. PS2 e HDMI. Resposta, letra C. Então, um tipo de cobrança para nós em prova é justamente tratando essa parte de portas, conectores dos periféricos. Show. Vamos para a próxima? Vamos para 7? Assinale a alternativa, essa eu dei a dica, essa eu já dei a resposta, que corresponde à licença sobre o qual o código-fonte do núcleo do Linux está disponível. Qual é a regra, licença que determina, que cria, né, essas regrinhas para o código-fonte estar disponível? No caso aqui, a ideia do GPL. Sacanagem, tem um GLP, né? GLP, GPL, tá? Copyright, né? O direito de cópia. Cuidado. O Linux, nós temos um termo que a gente chama de copyleft. O copyleft permite que você copie, mas protege o autor para que você não tire o nome dele, não tire a autoria dele. É um termo que a gente usa, copyleft. Uma brincadeira, em vez de ser direito de cópia, é esquerdo de cópia. Mas o nome da licença aqui, que a gente viu antes, é o tal do GPL, Licença Pública Geral. Minix, desconheço. E DML tem a ver com uma linguagem, comandos usados em linguagem de banco de dados. Tá? Eu acho que não teria nada a ver aqui, né, com a estrutura, ok? Então, realmente aqui, letra B de bola. Mas esta é uma cobrança de característica e a gente já viu isso numa outra questão, dando essa diquinha sobre o tal do GPL. Ok? Vamos para mais uma? Vamos para uma de planilha agora? Vamos lá. Entre os aplicativos para escritório presentes no pacote LibreOffice, o Calc é um editor de planilha que permite construir planilhas capazes de receber dados e executar cálculos matemáticos. A respeito do uso de fórmulas matemáticas no Excel, poderia ser o cálculo, o Excel, é igual a essa parte matemática, considere uma planilha com as células de A1 até A8.
A1 até A8. Vamos lá. A. Meio torto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Preenchido com o quê? Com os valores 6, 5, 7, 8, 9, 0, 1 e 3. Ok? Então, tá aí as células e tá aí o conteúdo de cada célula, de A1 até A8. E aí? Ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa que indica corretamente o valor que será apresentado na célula A9, considerando que ela contém a seguinte fórmula matemática. Cara, uma soma da soma, né? Outra soma, cara, tá confuso, tá confuso. Pensa assim, ó, vamos ver de forma mais interna. Temos aqui uma soma. Uma soma do A1 até o A8. É esse pacotão. Vamos somar esse pacotão? 11, 18, 26, 35, 36, 36, 39. Isso aqui é passar um 3, tá? 39. 39. Mas nós temos uma outra soma, ó, um outro parênteses aqui, ó, aqui, aqui, fechando com esse aqui. Só que agora é a soma do A1 e o A8. É esse e esse, que dá 9. Quanto é que dá a soma de 39 mais 9? 48. E aí, com isso, a gente fechou esse parênteses com esse parênteses. Agora ele pede que você divida por isso, pela média. Pela média de 6, 5 e 7. 11, 18. 18 por 3, 6. E a pergunta agora é, quanto é que dá 48 por 6? Com certeza não dá 2, com certeza não dá 5. 6 vezes 6, 32, vezes 7, 38. Isso? Isso, né? 6 vezes 6, 36. 36, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Tá aqui. Né? Só lembrar da tabuada do 8, aí fica fácil, né? 48 por 6, 8. Resposta aqui para nós, 8. Me atrapalhei aqui no finalzinho, mas, né? Primeiro eu fiz a soma desta, que é o intervalo. Fiz a soma de duas células isoladas, o ponto e vírgula. O resultado disso deu 48. E agora ele manda dividir pela média desta, desta e aqui ele fala do intervalo, ó. Mas ele fala de bobagem, né? Porque dizer o A2 e o A3, o A2 até o A3, dá no mesmo. Então ficamos em 18 por 3, 6. Resposta aqui para nós, 8. Eu falo que é uma questão mais trabalhosa do que difícil. Grau da dificuldade, baixo. Mais trabalhosa. Perfeito? 8. Resposta letra A. E coincidentemente, resposta 8. Vamos lá. 9. 9. Só um segundo. Voltando então, pessoal, voltando, né? Olha só. Questão número 9. Dada a figura abaixo, onde foi capturada a tela do editor de texto do LibreOffice, dê valores como verdadeiro ou falso, quanto ao texto selecionado, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeiro, a fonte utilizada é Liberation Serif. Como o texto está selecionado e existe um único padrão de fonte, eu vou olhar para cá.
Se tivesse dois tipos de fonte, Arial e mais outra, a caixinha apareceria em branco. É Liberation Serif? É. Mesma coisa que o tamanho. Se parte fosse tamanho 12 e parte fosse outro tamanho, apareceria a caixinha em branco. Mas não, apareceu 12, então dá para dizer que no parágrafo V, a fonte utilizada é Liberation Serif e o tamanho é 12. O nome do arquivo é teste-de-escrita.odt. Para onde é que eu olho? Para a barra de títulos. Olha lá, teste-de-escrita.odt. Mais um V. O texto selecionado foi alinhado à esquerda. Olha, eu diria que poderia até ser justificado. Poderia. Me parece aqui no finalzinho, ó, não parece? Que está alinhado tanto à direita como à esquerda. Mas uma coisa é incontestável. Eu olhar para cá e ver que o botão que está marcado é esse botão. É um botão assim, ó. Até porque o botão do justificar nem aparece, né? Nem aparece. Então, por mais que... Ó, dá para pensar que é. Mas o botão está marcado, o botão está indicando, ó. Está realmente alinhado à esquerda, tomando como referência a esquerda. O que nós temos? Um triplo V. VVV. Resposta, letra A. Ok? Lembrando, qual é a tecla de atalho para alinhar à esquerda? À esquerda, Ctrl L de left. Perfeito? E aí, pessoal, todo mundo quietinho, todo mundo quietinho. Thaís, Thaísa, Luiz Fábio, Roberta. Tudo ok? Podemos seguir? Vamos para o final da segunda prova. Tudo ok aqui, professor. Beleza, Luiz. Em relação à navegação do Google Chrome, sobre o modo visitante, caramba, nem sabia que tinha esse tal de modo visitante. Analisar a sentença abaixo. No modo visitante, o usuário não vê ou altera informações de outro perfil. Seria estranho, né? O cara vai visitar e tô acessando tua máquina e um visitante, um parente, veio visitar agora, a época do Natal tá chegando, tá? E ele vai mexer, vai alterar nas configurações do teu usuário, do teu perfil. Seria estranho. Quando o usuário sai do modo visitante, a sua atividade de navegação não é excluída. Será que ele guarda, ele mantém? Ele mantém? Olha, me parece que a primeira parte é incontestável. Agora a segunda parte, você fique pensando. O visitante, assim como eu falei de um parente, e se chegar um segundo, um terceiro, será que ele vai guardar todos os visitantes de uma única forma? Não, né? Então, óbvio, quando o visitante encerra o uso, a atividade gerada por aquele usuário, o usuário visitante, é sim excluída. O que está certo? Somente a primeira parte. Tá? Não está nem tudo certo, nem tudo errado. O que está certo é apenas a primeira parte. Ok? Então, quando você acessa, você está usando a conta, né? Por exemplo, nem aqui, ó. Eu estou usando o Chrome, né, sob o meu perfil, sobre a minha conta, o meu usuário. Certo? Se eu desconectar aqui e entrar como visitante, toda vez que outro usuário entrar, toda vez que se fechar a janela, isso não vai ser mantido. Como ele fala, ó, não é excluído? Sim, é excluído. Perfeito. Agora, o que é usado, o que é acessado a atividade do usuário, ela é mantida para que num futuro, num segundo, num terceiro, no próximo acesso, você possa aproveitar essas informações. Por isso, realmente, resposta B de bola. Ok? Vamos começar a nossa terceira prova. Terceira prova, questão número 11. O Zip Drive. O Zip Drive muitos não conheceram. É um disquetezinho reforçado. É um dispositivo de armazenamento de dados que caiu em desuso. Quero ver se no intervalo eu acho que eu devo ter perdido aqui algum. Vou mostrar para o pessoal, para quem não conhece, o que é um Zip Drive. Mas que teve grande sucesso na época em que foi lançado no mercado pela empresa Iomega, ou Iomega.
né? A sua principal vantagem era a sua grande capacidade de armazenamento quando comparado ao disquete comum, né? Chamado floppy disk. A respeito desse dispositivo e de suas características, analise as afirmativas a seguir. Sua principal desvantagem, quando comparado ao disquete, era o tamanho do disco, que possui o tamanho de 10 polegadas. Vou te mostrar depois. É o mesmo, praticamente o mesmo tamanho do 5 e 1, de 3,5 polegadas. Só que ele é mais gordinho. Tanto é que não encaixa no drive normal. Não é, pô, 10 polegadas é um vinil. Não, um tá errado. Um tá errado, um tá errado, já arrisca. 2. O disco do zip drive da empresa citada possui capacidade de 100, 250 e até 700 MB. Só que era caro pra caramba. O mais comum, vamos dizer assim, era o de 100 MB. Até vamos ver o que eu tenho ali, eu acho que é 100 MB, ok? Mas tinha de 250 e tinha de 750. Tinha que ter, né? Aqui, ó. Aqui. A 2 tem que estar certa. É a 3 que vai definir. O disco do zip drive permite leitura e gravação de dados com taxa de transferência superiores à taxa do disquete. Claro! Não adianta você aumentar a capacidade e manter a velocidade de gravação. Aí, imagina, hoje um HD de 1 tera vai demorar um ano para gravar, para ler. Então é óbvio que esse tipo de dispositivo aumenta a velocidade também, a taxa de transferência. Ok, ok. 2 e 3 certo? Resposta é B de bola. B de bola. Mas o problema é que zip drive a maioria desconhece. Então fica aí, né, uma questão de volta ao túnel do tempo. Vamos para a próxima. No Linux, no Ubuntu Linux, algumas tarefas só podem ser executadas pelo usuário administrador. Na verdade, é chamado de root ou superusuário. Ok? E exigem que o mesmo informe a sua senha. Então você vai dar o comando sudo, vai digitar a senha do superusuário e você vai poder executar aquela tarefa. A alternativa que representa uma tarefa que exige a senha do usuário administrador é remover um aplicativo do lançador. Eu sei, você está se perguntando o que é o lançador. Lançador, pessoal, é semelhante, ó, vamos ver se aparece aqui, ó. Eu estou no Mac, né? No Mac ele tem o chamado dock. No Windows ele tem a barra de tarefas. No Linux, essa barrinha aqui em cima, estão vendo aqui, ó? Onde aparecem alguns programas que você tem, que usa com mais frequência, ele chama isso de lançador. Será que para incluir ou excluir do lançador somente o superusuário? Não, não. Você pode personalizar o teu ambiente conforme os programas que você mais usa. Por quê? Tirar do lançador não é desinstalar. Não. É como se fosse um atalho. Então aqui não precisa ser superusuário. Instalar um programa. Opa, instalar é coisa de administrador. Criar um arquivo no diretório. O usuário fulano tem seu diretório home fulano. Ué, posso, claro. Posso criar um arquivo no diretório próprio do usuário? Óbvio. Criar um arquivo no diretório temporário? Pode. Escolher um novo papel de parede. Ó, quero mudar aqui, quero mudar. Pode. Você pode personalizar a tua tela. Claro, eu estou aqui no Mac, mas isso funciona para o Linux, para o Windows também. O usuário pode mudar o seu papel de parede, personalizar o seu ambiente. O que ele não pode fazer aqui, que é a tarefa do administrador, é a instalação de programas. Resposta B de bola. Beleza? Vamos para 13. Essa é fácil. Essa é fácil, mas tem uma pegadinha aqui, hein? Considere que a seguinte planilha foi elaborada no LibreOffice Calc. As colunas da planilha estão identificadas por A e B e C, que não aparece, e as linhas por 1, 2 e 3. Eu vou inserir esta função. O que faz a função continue? Conta números. Conta números. De A1 até B2. A1 até B2. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. E pergunto,
O número 1 é número? Opção, claro, né? Claro. Então tá. Aqui, quando eu contei 4. E aqui eu vou contar mais o número 1. Resultado, 5. Se esse número 1 eu colocasse entre aspas, esse número 1 não é um número, é um texto. Ele não contaria. E não é o fato de ser o número 1, poderia ser o número 100. Ele não conta, é texto. Aqui eu estou contando porque o 1 está sendo entendido como número. Resultado aqui, quantos números você contou? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Resposta 5. Cara, essa questãozinha aqui, a pessoa, é para contar quantos 1 tem. Mas se for contar quantos 1, só tem 1, né? Nem tem alternativa para isso. A banca não soube explorar a questão. 10, só se você somasse, né? E o que é esse 1 aqui? Então, realmente, né? Questãozinha legal, mas pouco aproveitada nas alternativas. Resposta, letra C. Vamos dar uma olhadinha no chat. Todo mundo ok? Todo mundo ok? Só a 12, ela ficou a qual mesmo? 12. Eu estava já resolvendo a 13. De bola. A instalação de programas é coisa de administrador. Beleza, isso mesmo. Só para confirmar. 14. Vamos para 14. Ao executar a sequência de ações, inserir, cabeçalho, e digitar a palavra IFES na segunda página, então eu tenho lá um documento com várias páginas, ok? E eu tenho na segunda página da segunda seção, primeira página, segunda página, né? Como se eu tivesse uma quebra de seção. E aqui no cabeçalho eu vou digitar IFES. IFES. O que acontece? É óbvio que acontece a inserção da palavra IFES no cabeçalho, isso é óbvio. Mas em qual cabeçalho? Somente da página corrente? Somente da seção corrente? Das páginas a partir da página corrente? De todo o documento? Ou das páginas até a página corrente? Aqui tem uma malandragem. Veja, quando eu crio sessões, criei uma sessão, se eu quero diferenciar, não adianta só criar a sessão, porque a sessão eu posso ter largura, eu posso ter orientação, eu posso ter cabeçalho, eu tenho que dizer o que eu quero que essa sessão seja diferente. Então ali ele não falou nada, ele só colocou a palavra IFES. Essa palavra IFES vai seguir em todo o documento. Você teria que colocar e dizer que da seção 2 ela é diferente da seção anterior. Você está criando uma diferenciação. Dali para frente ficaria IFES. Mas como isso não foi feito, e a palavra IFES segue no cabeçalho de todo o documento, de todas as páginas. Mesmo havendo a seção, não foi feita essa ordem de diferenciar. E aí realmente, né, segue para todos. Vamos ver a última aqui antes do intervalo? Vamos ver? Última. Essa é fácil. Analise a alternativa que melhor define o seguinte conceito. É uma rede. Vou ler rede aqui. De computadores privada. Então, vou riscar aqui rede pública e vou riscar aqui internet. Porque são exemplos de redes públicas. E aqui ele falou privada. Que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Se utiliza, trabalha o mesmo conjunto de protocolos que a internet oferece, porém de uso exclusivo de um local. Então ela é restrita a um local. A extra é uma abrangência maior. A intra é um exemplo de LAN privada, uma rede local privada. Como exemplo, né, a rede de uma empresa que só poderá ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. Quem está no prédio, quem está na sala, quem está no escritório. Estamos falando da intranet. Extra é chamada também de VPN.
Seria uma rede virtual privada. Imagine uma rede de abrangência global, mas voltada a uma empresa, voltada a um grupo de pessoas. A AD é global. Por isso ali o conceito para nós é de intra. Resposta, letra C. Legal? Beleza. Fechamos aqui esse nosso primeiro bloco. Vou fazer um intervalo rapidinho e voltamos aí com mais questões, mais 15 questões, para a gente fechar a nossa maratona de hoje. Ok? Um abraço e até daqui a pouco, pessoal. Bom, vamos lá. Fala, professor. Agora sim, agora sim. Agora estamos tinha dado uma travada aqui, eu não estava conseguindo liberar. Já estamos aí, os 4 aí que estão aí com a gente, já estão todo mundo ativo aí. Beleza. Vimos até a questão número 15. Vamos para mais uma leva, mais 15 questões. Primeira questãozinha, 16. As memórias de um computador são dispositivos que armazenam temporária ou permanentemente informações. A gente viu uma afirmativa dessa numa questão de hoje, né, Roberta? Tinha uma questão que memória armazena dados de forma temporária ou permanentemente. Sim, tinha uma questão assim hoje. E é engraçado, né, como esses textos se repetem, né? Se repetem. Então, verdade. É a definição, né? Até para não gerar nenhum tipo de polêmica, o cara pega um texto daqui de forma assertiva. Junta daqui e dali, né, monta uma outra questão. É assim, concurso é assim. Pelo fato de o processador do computador ter uma velocidade muito maior que a velocidade, haverá um tempo de espera por parte do processador, sempre que ele fizer uma solicitação à memória. Para reduzir esse tempo de espera, foi criado o quê? Então, tá aqui a tua memória RAM. Ok? Tá lá o teu processador. O processador trabalha num ritmo bem mais ágil, bem maior do que a RAM. Então, esperar que a informação venha e que processe, né? Eu vou ter que, vamos assim, trabalhar pela velocidade mais lenta. Eu vou trabalhar pela RAM. Tá? Então, a RAM é que acaba, muitas vezes, comprometendo aí o processamento, tornando ele um pouco mais lento. O que ele fala é que, para tornar essa velocidade um pouquinho maior, para evitar reduzir esse tempo, vamos fazer o seguinte, em vez de ter que buscar tudo da RAM, vamos buscar de uma área mais próxima. Uma área mais próxima. Esta área mais próxima a gente vai chamar de cache. Cache. Só que a cache, e até no meu desenho ficou legal, a cache ela é menor do que a RAM. Então eu não consigo trazer tudo que está aqui para cá. Eu trago as informações que eu acesso com mais frequência. É criada uma cópia para a área de cache, para fazer essa busca antecipada. Em vez de ter que trazer lá da RAM, eu trago daqui, que é uma memória mais rápida. Então veja, a RAM é esse espaço. É esse espaço que normalmente é de onde ele busca. Para reduzir o tempo de espera, eu carrego a informação para uma área mais rápida, que é a área de cache. Agora aqui são sistemas de arquivo, é a maneira que você vai formatar. Formatar, não tem nada a ver. Tem nada a ver com esse agilizar o processo. Não, não, não. Aqui realmente a resposta é letra A. É o uso da memória cache para reduzir o tempo de espera da informação que vai ser levada até o processador. Ok? Tranquilo. Resposta, letra D de dado. Vamos lá. Isto. Letra D de dado. Próxima. Um usuário que deseja alterar sua senha. Eu posso alterar minha senha. O Luiz pode alterar a senha dele. Tem um usuário que pode alterar a senha de qualquer um. Quem pode alterar a senha de qualquer um é o super usuário, é o root. Mas cada usuário pode alterar a sua. Então, eu quero alterar minha senha.
usando um computador que tem instalado o sistema operacional Linux. Que comando eu vou usar? pwd? Não, pwd é para informar e exibir em que diretório eu estou. Change, como se fosse troca, né? Fazer uma troca da senha, change? Não. Password? Não, quase. Não existe o comando aqui password. Existe o comando passwd. Então, o comando aqui para nós, para alterar a senha, é passwd. Cara, essa sacanagem aqui de password ou de pwd é muito comum. Então, anota aí. Para alterar a senha, vou usar o comando passwd. Ok? Resposta, letra E. Vamos para mais uma. Após inserir esta função em uma célula vazia de uma planilha do LibreOffice Calc, será exibido nessa célula qual número? Veja, se eu construir esta função, o que eu vou ter? Primeiro, tu tem que entender que a função C, ela funciona assim. Existe um primeiro argumento que é uma condição. Existe um segundo argumento que é um caso verdadeiro. E existe um terceiro argumento que é o caso falso. Olhando para aquela função, a condição aqui é 1 é menor do que 2. Se der verdadeiro, traz 3. Se não, nós vamos entrar numa outra briga, que vai ter uma outra função, vai ter outra pergunta, outro caso verdadeiro, outro caso falso. Ok? Então, se der verdadeiro, cai aqui e acabou. Vamos torcer? Vamos torcer para cair aqui? Pergunta é, 1 é menor que 2? Verdadeiro. Verdadeiro cai aonde? Aqui. Resposta, 3. Acabou. Isso aqui só tá para encher linguiça. Aqui só tá para assustar o usuário. Só cairia aqui se desse falso. Se desse falso, você continuaria fazendo as perguntas. Mas como deu verdadeiro, você resolve esta parte e acabou. Resposta, letra B de bola. Então, a estrutura é sempre essa. Pergunta, caso verdadeiro e caso falso. Se desse falso, teríamos uma pergunta 2, um verdadeiro 2 e um falso 2. Ok? Tranquilo? Beleza. Resposta aqui para nós. Facinho essa, né? Facinho. Letra B. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de seleções para definir as margens. Margem direita, margem esquerda, margem superior, margem inferior. Aonde é que eu vou para definir as margens de um arquivo que é criado no Writer? A pergunta é, eu vou no menu formatar ou eu vou no menu editar? Bem, na verdade, podia a banca explorar um pouquinho mais, colocar aqui o menu arquivo, que enganaria muita gente. Enganaria porque não é, né? Não é. Não é nem no editar e nem no arquivo. É no menu formatar. E lá no formatar, que é um dos menus principais, o formatar você tem que conhecer de cabo a rabo. Tem que conhecer todo o formatar. É formatar o quê? Formatar margens? Não, é formatar página. E lá no formatar página tem largura, altura, orientação, margens. Então eu vou no selecionar, formatar do menu principal, e lá no formatar eu vou escolher a opção página. Resposta, letra A. Letra A. Legal. Questãozinha legal. Podia ser um pouco mais explorado se tivesse o menu arquivo. Com certeza ia enganar alguns. Mas não. É menu formatar, formatar página. Show?
Vamos lá. Vamos fechar mais uma prova. O endereço único utilizado para descrever a exata localização de um recurso específico na internet, como, por exemplo, uma página. Eu mando para vocês esse link para você acessar. Eu mando depois o link para você acessar a aula gravada. Esse link, esse endereçamento, como é que eu posso chamar esse endereço? ABR, VPN, que a gente viu hoje, né? É uma rede virtual privada, não tem nada a ver. OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, o scanner faz isso ao tentar ler, traduzir o que ele escaneou para uma informação de formato texto. SQL, que é uma linguagem de programação, não. É a tal da URL, né? Uniform Research Locator, ou seja, o nosso endereço amigável, como a gente chama também, o HTTP, o endereço amigável. Só para lembrar que você digita a URL, mas o acesso irá ocorrer através do IP. O IP é aquele endereço numérico. E quem tem esse trabalho de converter a URL para IP é um carinha chamado DNS. Ele faz a resolução de nomes. URL para IP. Resolução do nome amigável para o nome numérico. Mas aqui para nós, simplesinho, resposta URL. Ok? Boa. Resposta letra A. Vimos já quatro provas. Faltam 2. A nossa maratona são 30 questões. Faltam 2. Mas antes de começar a ver a quinta prova, olha quem apareceu aí. Hein? Dá oi, pessoal aí. Eu ponho já a tela que fofo. Eu ponho a tela embaçada para não dar esses problemas. Daí quem vem aqui? Tá bom. Acompanhando, professor. Mas em aula ao vivo, lá no SES, não ia ter essa parte. Não. Né? Eu tenho uma de mim também, só que essa tá descontraída, né? Mas vamos lá. Eu ia falar o seguinte, pessoal, nós temos aí né? Já entrei em contato com outros colegas, outros professores. A gente vai começar uma série de 4 simulados. O simulado envolvendo todas as matérias, tá? Não é só informática, é todas as matérias do concurso da Polícia Civil. Penal, processo penal, administrativo, condicional, todas. Então são 50 questões mais a redação. A gente já vinha fazendo isso, né? Alguns não pegaram de repente essa época, né? Que a gente trabalhava lá o simulado WhatsApp. Eu mando para você no sábado, você tem um horário para responder, preencher o gabarito, fazer a redação, tirar a foto, mandar para mim, para que a gente possa, né, a professora Helena fazer a correção e a gente possa, né, transcrever o teu gabarito e fazer um ranking. Pô, professor, essa data para mim é ruim, eu não posso. A pessoa pode fazer também, pode fazer depois só não participa do ranking. E ela vai depois receber, né, as questões comentadas, o PDF com os comentários das questões, bonitinho, tá? De todas as matérias. E a redação corrigida pela professora Helena, tá? Então, é uma série de 4 simulados. A gente viu lá, 4 simulados dá para fazer. Se não me engano, o primeiro é dia 5 de dezembro. Cada simulado é R$30, mas se você fizer de forma antecipada o individual, paga 25. Até dia 30 você paga 25. E se você contratar o pacote das 4, né, você paga 80, cada um sai 20. Então, veja aí, você deve ter recebido no teu WhatsApp a propagandinha, só explicando como é que funciona aí para vocês. Eu já me matriculei, professor. Já temos aí alguns alunos já pegaram já o pacotão, né?
o Fernando, a Roberta, né? E para não esquecer, que de uma outra vez eu esqueci a data do desconto, foi ano passado. Aí... a gente fala que tem que estar atento aí para essas promoções, né? Promoções. É quase uma Black Friday, né? Então a gente já fez a promoção, aproveitem até o dia 30, você pega esse valor promocional. Né? Eu sei, o Luiz vai fazer também, estamos conversando, acertando bonitinho os detalhes, mais um aí que vai fazer. Veja, antes de toda essa pandemia, tudo aí, o simulado tinha 20, 30 pessoas, chegou até, legal, legal. Vamos ver se a gente consegue resgatar e trazer esse pessoal de volta aí, para saber como é que tá o nível do grupo. Legal? Beleza, então pode indicar para os amigos, hein? Pode indicar para os amigos. Lembrando, é todas as matérias. Bem, então vamos lá. Vamos agora para a nossa parte de informática. Preparar vocês para gabaritar a informática, hein? A minha parte estou fazendo. Amém. Isso! Questão 21. Existe um tipo de memória que faz parte dos computadores que só pode ser gravada uma única vez e depois disso apenas ser lida, sem ser regravável. Também não perde os dados quando há falta de energia. Ó, lembra, até comentei na aula de hoje isso, né? Até comentei na aula de hoje. É aquela memória, primeiro, ela não perde o dado quando ela, né, falta luz. Ela é não volátil. Risca a RAM e risca variações da RAM. A cache é uma memória que está junto ao processador e ela é uma memória volátil. Sobrou quem? Flash e ROM. Um exemplo de memória flash é o pendrive. Tu concorda que o pendrive pode ser lido, gravado, regravado? E aqui ele fala, ó, só pode ser gravado uma vez. E depois disso, apenas ela vai ser lida. Não. O pendrive você pode gravar, regravar, excluir. Outro exemplo de flash, o SSD. Posso gravar, regravar, excluir. O cartão de memória, posso gravar, regravar, excluir. Então não é flash. Estamos falando de quem? Da ROM. Memória ROM. O que vai gravado na ROM? A BIOS. E depois de gravada, ela só vai ser lida. Quando você liga o computador, né? Realmente, ela entra em execução. Legal. Resposta aqui para nós. Memória ROM. Letra D de dado. D de dado. Ok? Bem. Eu falo dessa aqui porque a gente teve na aula de hoje, no simulado de hoje, uma questão também tratando sobre a ROM, falando do fato de ela poder ser apenas lida, né? Porque é read, tá? A ideia da memória ROM é justamente que a memória que só vai poder ser lida. Ok? Boa, resposta D. Vamos para a próxima. 22. Se estivermos trabalhando na interface de linha de comando do sistema operacional Linux e o último caractere apresentado no prompt, então tem lá o sinal de OK, né, dizendo que diretório você está, e antes de começar a parte para você digitar o comando, aparece esse caractere, joguinho da velha. Eu diria que poderia aparecer o joguinho da velha ou poderia aparecer o cifrão. Poderia aparecer o cifrão. O jogo da velha significa que quem está usando é o administrador, é o superusuário. Agora, se aparecer o cifrão, é um usuário comum. Então, nesse caso, é correto afirmar, né, que essa seção de terminal, quem está usando é quem? É alguém que tem privilégios de administrador. É alguém que está fazendo uso do superusuário. Tá? Então não esquece não. Jogo da velha, superusuário. Cifrão, usuário comum. Ok? Ok. Só um segundinho, pessoal. Para que, né? Vou ter que atender aqui rapidinho, mas já vou.
Aí. É. Tem que não. Só que não vai ficar na frente, né? Isso, fica aqui assim, ó. E aí o pessoal pode continuar assistindo a aula sem esse rabo seu aparecer. Vamos lá. Bem, vamos para a próxima questão, então. Nossa próxima questão, questão 23. Analise a seguinte planilha do LibreOffice Calc, que apresenta a nota de alguns alunos em uma determinada prova. Então, Pedro tirou, tem 8 erros, Paula tem 3 erros, Alex tem 6 erros, Marta tem 4 erros, Vera 6. E aí? Sabendo que a planilha inicia em A1, porque aqui não mostra, né? Não está mostrando o cabeçalho, né? Nem de coluna, nem de linha. Então, vamos imaginar que a planilha começa no A1, tá? O campo contendo o nome. Então, se aqui é A, aqui é B. Se aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, 5 e 6. E aí? Qual o resultado de? Presta atenção. MED. Não é média. É mediana. Qual é a mediana de B2 até B6? Para fazer a mediana de B2 até B6, eu tenho que pensar nesses valores em ordem. Crescente ou decrescente? 3, 4. Tem 3, 4. 2 vezes o 6. 2 vezes o 6. 6. 6. E o 8. Por que eu tenho que pensar em ordem? Porque agora eu vou cortando, ó. Vou cortando. Como eu tenho uma quantidade ímpar, quem sobra? O elemento do meio. Esta é a mediana, o elemento do meio. 6. Mais, agora sim, é um cálculo de média. Mas é um média C. O que é um média C? Não é para calcular a média de todos esses 5. É para calcular a média daqueles que são maiores do que 3. É maior do que 3? Sim. É maior do que 3? Não. Sim, sim e sim. Coitadinho, só a Paula ficou de fora. Tá? E aí? Vamos somar. Como é que é a média? É a soma. 6 mais 4, 10. 16. 16 mais 8, 24. Mas é 24 dividido, porque é média. Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4. 24 por 4 dá 6. 6. Final da história. Aqui deu 6, aqui deu 6. E 6 mais 6 é 12. 6 mais 6 é nosso 12. Resposta B de bola. Pergunto, esse tipo de questão, envolvendo a função MED, já sabemos que MED não é média, e sim mediana. Tranquilo? Média C. Média C. Já entendemos que média C é o cálculo da média se uma condição for atendida. Ok? Tranquilo também? Boa. Tá? Alguma dúvida nessa questão? Tranquilo, tranquilo? Vamos fechar aqui. E vamos lá. Resposta B de bola. Pessoal, tá todo mundo ainda aí? Todo mundo quietinho? Thaís, Luiz, opa. Tudo ok Aí. aqui. Ah, então tá bom, Beleza. Esse é o ruim do EAD, né? Às vezes você tá aqui falando, o pessoal caiu, desconectou e eu nem sei, né? Então, né, de vez em quando dá um sinal de vida aí, pô, tá? Dá um sinal de vida. Fala aí, sinal de vida agora. O outro chato que é lá descer também. Só um segundo. Hoje tá difícil hoje. Ai, ai.
Então ali tá o outro. Então o gordo tá ali agora. Esse não mia tanto, né, professor? O outro não, que esse mia é do mais. cara, esse é do cara. Tô O outro, miando aqui. o baixinho aqui, a pequena que é chatinha. Mas pra fazer o quê, né? Cada um tem a sua personalidade, né? Aqui também tem um que mia pequenininho. Mia... Não, esse aqui estão zoando. Aqui tem 3, mas um mia mais. Não é à toa que o nome dela é Mia, né? Não é à toa. Não, porque vai dar que nome para ela, não para de miar, é Mia, então. Vamos chamar de Mia. Tá aí. Bem, ó, vamos voltar. Então, resolvemos a questão 23, vamos para 24. Caramba, o texto é grande, vamos lá. Após digitar um texto no editor de texto OpenOffice, vale aqui para o livro, fica tranquilo. E ao tentar imprimi-lo, você observa que as folhas de papel disponíveis na impressora são no formato A4. Então, o que você tem na impressora? A4. Só que o formato da página do documento digitado é carta. Você criou um documento no formato carta e o que você tem na impressora é A4. Qual é a sequência de operações que você deve executar para configurar o seu documento para que a impressão saia corretamente? Considerando que as configurações da impressora já estão corretas para a folha de papel disponível. Então, claro, né? O aluno pode ficar na dúvida. E agora, o que eu faço? Eu mudo o documento ou eu vou lá e mudo a folha? Põe na impressora o carta. Né? Mas, de repente, não, a impressora já está certo. A impressora já está ok. Veja, acesso o menu arquivo, exportar como PDF. Onde é que entra o exportar como PDF para solucionar esse caso? Tem nada a ver, pô. Aqui, se eu quisesse gerar um documento em formato digital, não, eu quero mandar imprimir, pô. Não, então não. Então, e se eu for no menu arquivo e lá na visualização da página, clico no ícone imprimir, clico na guia geral e seleciono o formato de página A4 e clico em OK. Sim, porque na impressora tá A4. Ó, vamos ver, né? C. Acesse o menu ferramentas, em opções, clica na guia, volta aqui, clica na guia imprimir, ferramentas, guia imprimir no ferramentas, cara, não tem isso, orientação do papel é aquela história de retrato ou paisagem, não é o meu problema. Aqui são folhas, né? Formulários, papel de tamanho diferente. Então, não também. Tá, e se eu for no formatar página? E na guia página, eu escolho a opção A4. Sim, porque, olha só. Então, as duas eu estou tentando ajustar para A4. Só que tu concorda, se o documento em si, o documento criado, ele foi criado por uma dimensão, né? Um tamanho. Não sei se o carta é maior, não sei se o carta é menor. Mas ele foi criado com uma dimensão. Se eu mandar para a impressora, e na impressora tem tal tipo de papel, seria interessante para que fique bonitinho, certinho, eu primeiro ajuste o documento. Então eu tenho que vir aqui realmente e mexer no documento, mexer na página. Será maior, será menor, agora ela vai ficar neste formato. O mesmo formato que tem na impressora. E aí vai funcionar legal. Então, por isso essa mexida, esse ajuste, essa correção, né? Eu poderia ir lá na impressora e mudar para a folha, a carta. Não tem essa alternativa. Então, a pessoa quer imprimir no A4. Então, a primeira coisa é ajustar o próprio documento. E para ajustar o documento é formatar página. E lá você vai mexer o tamanho, altura e largura, as dimensões do papel para o formato A4. Resposta letra D de dado. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos para a nossa quinta prova. Questão 25. Qual que é o protocolo responsável pelo gerenciamento de dispositivos em rede? Bem, faz assim.
Não sei. Elimina alguma coisa você sabe, não sabe? POP, por exemplo, POP e SMTP, não tem a ver com e-mail? Será que é o gerenciamento de dispositivo em rede? Não, é voltado ao e-mail, ao envio e ao recebimento. Então, essa teve no domingo premiado, né? Essa eu errei. Eu errado, eu nunca mais esqueço. Eu acho que tava num desafio, né? Tava no desafio, é. Uhum. Veja, o POP é o recebimento e o SMTP é o envio. FTP é transferência. Vimos hoje uma questão hoje, o simulado de hoje. FTP é a transferência. UDP nós também vimos, é um protocolo de comunicação. O interessante é que SNMP, sempre quando aparece, e normalmente não é a resposta, a pessoa já sai riscando, porque acha que não existe. Não, SNMP não existe. Os caras quiseram me sacanear. O certo é SMTP. SMTP é uma coisa. O protocolo responsável pelo envio. E SNMP é responsável pelo gerenciamento. Existe. Então, a próxima vez que você encontrar SNMP, não sai riscando. Não sai, existe. Só tem que ver se está associado à resposta. É e-mail? Não tem nada a ver. E-mail é SMTP. SNMP é gerenciar os dispositivos. Eu tenho uma impressora ligada em rede, eu tenho um outro computador ligado em rede, ele está gerenciando os dispositivos que estão ligados em rede. Ok? Por isso, resposta aqui para nós é B de bola. E aí você vê, né, Roberta, as coisas, as questões, elas vão voltando a aparecer. Aparece no simulado, aparece no estudo premiado, aparece na aula presencial. A coisa é a gente fazer muita, que daí a gente consegue... Né? Vai conseguindo fechar o cerco, né? É pela insistência. Então, verdade. o que não dá é a pessoa, eu peguei uma lista de questões, resolvi, deu, acabou. Guarda e agora parte para outra matéria. A não ser que você tenha uma memória fotográfica, né, milagrosa, assim, poderosa, cara, tu não vai lembrar. Não vai lembrar. Né? Eu falo que a nossa memória ela é ativada por algumas situações. Uma delas é algo que você gosta, algo que você tem uma afinidade, algo que marca para você. Que aí eu vou ser sincero. A informática não tem essa característica, não. Ninguém vai lembrar de um assunto, eu gosto disso, eu adoro informática. Não, não. A maioria não. Outra forma de você ativar a memória é pela insistência. É ver uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até aquilo se tornar natural para ti. Tranquilo? Beleza. Por isso tem que fazer exercício. Por isso eu fico feliz em ver que a maratona aqui ela tem seguido. Se vocês lembrarem, ela era para ter encerrado na edição 10. Nós estamos na 15. E vamos até a 20. Vamos até a 20. Pensa lá quando estiver terminando na 20, 20 vezes 30. Olha aí a quantidade de questões que a gente viu. Então, e está disponível para você, você pode rever. É você que participou, você está lá o linkzinho, você pode voltar e rever. Então, com certeza, né, vai ajudar muita gente. Vamos lá. Vamos para a última prova. Última prova, 26. Dentre as opções, qual dessas não é uma característica, definição, recurso ou funcionalidade da CPU, processador, de um dispositivo ou computador? O processador não influencia diretamente na velocidade. Opa, claro que influencia. Então não marca essa. O processador é o principal item de hardware, que também é conhecido como processador. Veja, na verdade, perdão. Qual dessas não é uma característica? É característica do processador influenciar na velocidade? Sim. É característica do processador ser o principal elemento de hardware, também conhecido como processador, CPU ou processador? Sim. É característica do processador possuir mais de um núcleo e compatibilidade com várias placas-mãe? Né?
Plural de placa-mãe. Placas-mãe. Tá certo isso? Será? Está, né? Tá? Acho que tá. Vou perguntar para Helena. Vamos perguntar para ele. Sacaneia ela, né? Ó, o professor Marcos queria saber o seguinte: qual era o plural de placa-mãe? Que diabo acho que é placas-mãe isso, mesmo. né? Acho que é placas-mãe. Tá bom, tá? Mas não vou querer anular a questão por causa disso, se estiver errado também, né? Possui mais de um núcleo? Sim. O dual-core tem 2 núcleos. Um quad-core tem 4 núcleos, né? Perfeito. Estrutura de sustentação e proteção dos componentes internos de uma máquina. Da máquina, uma carcaça. CPU é uma carcaça? Não. Aqui ele tá pensando no gabinete. O gabinete, aquela carcaça, aquela caixinha, geralmente de metal, né? Que protege o restante. Então, não. Errado. É para achar o errado, né? Tá aqui. Possuir em sua estrutura unidade de processamento aritmético e lógico, a chamada ULA, unidade lógica e aritmética, é a parte pensante. Legal. Ok? Então, realmente, aqui a resposta é D de dado. D de dado. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Um administrador de rede está acessando um microcomputador com um sistema operacional Linux por linha de comando e se deparou com 2 situações descritas a seguir. Ele está atualmente no diretório USR local e precisa listar os arquivos do diretório USR. Veja, eu estou um nível para frente, né? Eu estou no USR local e eu quero listar aquele lá atrás. A gente chama isso de diretório pai, né? Diretório pai. O USR é o diretório pai do local. Eu quero listar o conteúdo. Começa assim, eu quero listar. Se você quer listar, vai digitar ls. Y, não ajudou muito. Todas as alternativas têm ls. Agora tem ls ponto ponto ou ls menos a. Menos a é para listar os ocultos. É para listar os ocultos. Ponto ponto é para voltar um nível. Ele vai listar o conteúdo do diretório pai. Ok, então já eliminamos 2. E agora a segunda situação. Eu estou no diretório USR local, eu digitei cd lib, ou seja, eu fui para o diretório perdão, lib, que é cd de change direct, trocar de diretório, navegar, né? Acessei o diretório lib, só que agora eu quero retornar para o USR local. Será por quê? Fui lá, dei uma olhadinha, quero voltar. Então, existe um CD que volta, né? A gente brinca, né? Voltar depende de onde você veio. Voltar, você sempre volta para onde você estava. Só que tem o CD ponto ponto que volta para o diretório pai. E o CD traço volta para onde você estava antes. Sem nenhum vínculo familiar, vamos dizer assim. Interessa se é pai, avô, tio, não interessa, né? Não interessa onde você estava, fui para um lugar, quer voltar para aquele lugar de antes. É o CD hífen. O CD hífen. Não é CD sinal de porcentagem, é o CD hífen. Veja, CD ponto ponto voltaria para um diretório, um nível anterior, o diretório pai. Ok? Aqui o pai do lib é o raiz. É o raiz. Não tem essa opção CD ponto ponto. Nós temos a ideia do CD traço. Volta para onde eu estava antes. O USR local. Para atender as solicitações indicadas no item 1 e 2, comandos são ls ponto ponto e cd traço. Resposta é B de bola. Ok? Tranquilo? Beleza. Né? Alguma dúvida aqui? Oi, não? Já tô na aula. Hã? Terminando aqui, está quase acabando. Beijo, tchau. Tá bom. Você viu que você tá com o microfone aberto, né, Thaís? Desculpa, professor.
Não, tranquilo, tranquilo. Só tem castigo de mais 10 questões aí. Avisa aí que não tá acabando, não. Vão ter mais 10 questões aí. Vamos lá. Vamos para a próxima. 28. Pô, essa aqui é barbada. Essa aqui, né? Ah, cadê meu gato? Até meu gato faz essa, quer ver? Olha lá. Considerando o LibreOffice Calc versão 6 em português, analise a fórmula a seguir e assinale a alternativa que representa o valor correto após a sua execução. Essa é para o estudo premiado, professor. Essa dá, né? Essa dá para resolver dentro de um minuto, né? Que no estudo premiado, o último que a gente teve, tinha uma questão mais pesada. E aí a pessoa falou, não dá para resolver em um minuto. Né? Eu até brinquei que o meu gato tinha feito ela em tantos segundos, né? Pendas. Não tem parênteses. Não tem parênteses. Exponenciação. Ó. Aqui. 10 elevado à primeira potência. Ô, barbada, é 10 mesmo. 10 menos 2 vezes 3. Só cuidado. Tem gente que vai começando a resolver assim, né? É como ler, como leitura. Não é. A matemática existem prioridades. Não tenho parênteses, já fiz a exponenciação, multiplicação, divisão, o que vier primeiro. No nosso caso aqui só tem multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. E 10 menos 6, fácil essa, 4. Resposta, 4. Ok, ok. Boa. Volta lá. Resposta, 4. Essa é uma boa, concordo, Roberto. Essa é uma boa para o estudo premiado. Né? Falar nisso, próximo domingo, voltamos o Domingão do Marcião focado na Polícia Civil, né? Que a Polícia Militar, a procura foi pequena, eu não entendo isso. Luiz, você que tem, seu filho vai fazer Polícia Militar, cara, pega no pé do rapaz, pega, porque é a chance de ouro. As notas da Polícia Militar vão cair. Então o cara que estiver preparado vai garantir essa vaga. Tá? Quem tiver mais algum amigo aí conhecido vai fazer Polícia Militar, ó, fala, estuda porque essa é a chance de ouro. A quantidade de vagas é boa e eu diria que a preparação tá fraca, tá baixa, ok? Polícia Civil, né, tá quase por esse caminho, também. Tá? Professor, mas eu tô sentindo de maneira geral que até Polícia Civil, assim, eu tenho chamado o pessoal lá dos grupos que estavam fazendo com a gente, inclusive lá para a Polícia Civil e Federal, né, de 2018. Pô, eu tô sentindo os caras assim, um desânimo, sabe? Eu acho que... Eu também tô... O pessoal que eu conheci quando eu estudei pro TJ, quando eu comecei, mesma coisa, o pessoal tá... Não sei se estão pegando firme no EAD, mas eu não acredito, tem que ter muita disciplina pro EAD. Eu tava nos grupos ali, acabei de parar, eu tava convidando todo mundo, pois é, hoje não posso, hoje não sei o que, não dá tempo, eu quero saber. Também vou ficar dando, eu sempre convido o pessoal ali, né? Mas com exceção do Léo, né, professor, que o Léo já foi nomeado lá agora, né? Para escrivão. Eu falo que desculpa a gente sempre vai achar. Né? Nós temos que vencer a nossa vontade de passar, tem que ser maior que as desculpas que a gente acha, ok? E só que a gente tem visto o seguinte, o pessoal está torcendo, está jogando contra, torcendo o quê? Não, a prova não vai ser 21 de fevereiro. Porque a pandemia, porque isso não tem como. Engraçado, não tem como, mas todo mundo vai para a praia. Não tem como, mas todo mundo vai fazer festa. Né? Mas eles estão torcendo que não seja, para ter um tempo a mais para estudar. Né? É verdade. Então, não sei, não temos como garantir que vai ser 21. Mas a pergunta é, e se for 21, você está preparado? É esse o detalhe. Tá? Faz a tua parte. Perfeito? Voltando, então. Aqui vimos a questão 28, facinho. Vamos para 29. No editor de texto LibreOffice Writer 5, quais recursos estão disponíveis na guia Inserir?
Cara, é a questão passo a passo, é conhecer cada menu. Por exemplo, um dos menus principais é o menu formatar. Cara, formatar você tem que conhecer de cabo a rabo. A gente viu hoje, por exemplo, no formatar, né? O formatar página, o formatar parágrafo, né? Tem várias situações que a gente viu hoje no formatar. Você pode não ter percebido, mas a gente trabalhou situações do formatar. Segundo menu que é importante é o menu ferramentas. Tá? É o menu ferramentas. Eu colocaria ele como um segundo menu e importante. Importante. Claro, daí a gente vai começar, né? Terceiro, quarto, quinto, a gente vai ver todos, pô. Todos. Só que o inserir ele é muito sugestivo. Eu sempre digo em aula, se depender do aluno, tudo está no inserir. Tudo. O cara dá uma passa batida aqui. Ah, deve ter inserir figura, deve ter inserir régua, deve ter inserir... Ele acha que tudo está no inserir. E não é assim. Então aqui, vamos lá. Localizar é o tipo de recurso que não está no inserir. Está no menu editar. Figura tá, mas localizar não. Localizar está no editar. Régua está no exibir. Exibir. Esse caractere, veja, nós temos os chamados caracteres especiais, tá? Aí está no inserir. Mas tem o formatar caractere. Aí eu não sei que tipo de caractere ele quis dizer aqui. Mas como tem o régua que não tá, eu já nem vou ficar encrencando. Hiperlink, que é aquele desvio, aquele atalho, jogando você para um outro lugar, tá no inserir. Referência bibliográfica, você faz uma citação, tá no inserir. Ó, gostei. Lembra que o figura tá? O figura tá, mas o tabela não. O tabela tem um menu que é próprio. Né? Como diria o Fernando, tabela tem um menu que é dela. Tá? Faz essa riminha, né? Tabela tem um menu que é dela. Vai no menu tabela e você vai para inserir uma tabela. Vai lá no menu tabela e não no menu inserir. Então, a nossa resposta aqui é letra C. Letra C. Veja, esse é um outro. É uma questão boa para o estudo premiado. Porque no estudo premiado a gente consegue ver o que a pessoa... Opa! Ah, eu achei que fosse na pressa, eu me confundi, né? Na pressa ou às vezes no excesso de confiança. Ah, eu vi a letra A, gostei, já marquei, pronto, né? Mas a pessoa vai ter muita sede ao pote, não analisa a questão de forma correta. Ok? Vamos para a nossa última questão da noite. Questão número 30. Olha lá. Sobre a internet, é correto afirmar que a internet e a tal da World Wide Web, a www, são sinônimos. Não. A internet é um conjunto de máquinas interligadas pelo mundo afora. E a www é uma fatia, é um serviço que é oferecido na internet. É a parte de navegação, visitação, acesso às páginas. Tá? Então, eu diria que o ambiente web é uma pequena fatia do que a internet oferece. Não inventa dizer que são sinônimos. Não são. Ok? Então, começa por um falso. Não ajudou muito, né? Não ajudou muito. Só matou a letra D. E aí continua. A www viabiliza a transmissão de imagens, som, vídeo pela rede. Tu concorda que a publicação de uma página, e uma página pode ter imagem, som, vídeo, link, ela ocorre no ambiente da www? Sim. Vamos lá. www é um sistema de informação e este serviço permite ter acesso às informações ligadas, relacionadas entre si, através do protocolo HTTP. Quando eu falo que a informação está ligada, relacionada, ligada entre si, eu estou pensando no hiperlink. Como é que de uma página eu vou para outra página? Eu clico naquele link que joga você para outro lugar
que joga você para tal. Então, ele cria esse emaranhado, essa ligação. Então, como eu falei, uma página pode conter imagens, sons, vídeos e links para outras páginas. Ou seja, verdadeiro. Só a primeira é falsa. A 2 e a 3 são verdadeiras. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Concordo. Essa parte de conceito ela é chatinha. Muitas vezes confunde a gente. Ainda mais se a gente não está com a definição, o conceito bem formado. Ok? Boa. Resposta aqui para nós é B de bola. E com isso, fechamos mais uma maratona. Maratona de número 15. 450 questões vencidas aqui por nós. Legal, né? Legal. Para quem participou de todas aí, pô, 450 questões, ó, parabéns, né? Parabéns. Mas tem mais. Vamos fazer mais 5. Mais 150 questões pela frente. Para fechar 600, né? É legal. Beleza? Por hoje, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo? Então, por hoje, fechamos aqui. Desejo a todos boa noite. E amanhã tem aula de funções. E não esquece do simulado não, hein? Temos aí 4 simulados para fazer. Beleza? Um abraço e até a próxima.